Essa semana nós tivemos uma série de derrotas do governo Lula no Congresso. Nós tivemos a aprovação na Câmara de um arcabouço fiscal piorado, que já era bastante tímido, como eu tenho falado, e ele foi piorado pela Câmara, restringindo os gastos e investimentos. Nós tivemos também a aprovação do marco temporal, a urgência do marco temporal, que é um ataque aos povos indígenas, que afeta a preservação da floresta amazônica. E nós tivemos o desmonte, as alterações da própria estrutura de governo. O Congresso decidiu mexer agências, especialmente esvaziando o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. São 3 ministérios de pautas essenciais do governo Lula e de pautas que são apoiadas por setores muito além, até mesmo da frente ampla que apoia o governo Lula. Então foi uma semana de derrotas no campo legislativo. E isso tem gerado muitas questões sobre a própria viabilidade legislativa do governo Lula. Será que o governo Lula vai conseguir formar uma base? O que ele vai conseguir aprovar? O que não vai ser possível aprovar? Nós estamos vendo que como vai ser aplicado, implementado, quais são as possibilidades do programa popular que foi eleito nas urnas. E aí nós vimos nas redes sociais, no comentário político, um enorme desespero, o que eu acho que é compreensível, porque nós estamos vivendo um momento, desde o governo golpista do Michel Temer, de dissolução do presidencialismo de coalizão, que foi a técnica de construção de maioria legislativa, que valeu para todos os governos do PT, valeu para o governo Fernando Henrique, basicamente para os governos desde a Constituição de 88. O que consiste nesse presidencialismo de coalizão? Basicamente, o presidente sempre vai ser eleito sem uma maioria no Congresso. A forma como as eleições legislativas acontecem no Brasil, elas tendem a produzir fragmentação partidária e o predomínio de partidos que normalmente a gente diz fisiológicos, que na verdade são partidos de direita, centro-direita, às vezes até bem para a extrema-direita, mas que se dispõem a negociar apoio para o governo de ocasião em troca de acesso a cargos, ministérios, emendas parlamentares, e aí isso vai gerar benefício para os parlamentares, vai gerar feitos para eles poderem falar nas suas bases, vai gerar aplicação de recursos nas suas bases eleitorais e, ocasionalmente, também até abrem possibilidades ilegais, como a gente viu na aplicação do orçamento secreto no governo Bolsonaro. A questão é que desde o governo golpista do Michel Temer e o governo Bolsonaro, o presidencialismo de coalizão tem deixado de existir. O que aconteceu? O Congresso começou a assumir muito poder nesses governos, porque eram governos fracos. O governo Michel Temer, porque foi um governo golpista, que ficou nas cordas por conta de denúncias de corrupção dos seus principais componentes, o próprio Temer, com gravações de Joesley Batista, Romero Jucá, Aécio Neves, várias dessas pessoas que compuseram o governo Temer, E o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um capaz que ficava falando, deixava o governo para o centrão, que eu gosto de chamar de arenão, do Arthur Lira, decidir o que o Congresso decidiu o governo do Bolsonaro, basicamente. E o Bolsonaro criou, junto com o Arthur Lira, eles implementaram o orçamento secreto, que basicamente deixou o orçamento por conta do Congresso. E ninguém sabe exatamente o que vai vir no lugar do presidencialismo de coalizão. E o que nós estamos vivendo são os altos e baixos desse momento de crise, de disputa entre os poderes legislativo e executivo. O legislativo muito conservador, que tem excesso de representação de ruralistas, da bancada do BBB, que abala boi, bala Bíblia, e o executivo, que é comandado pelo presidente Lula, mesmo em frente ampla, e que representa um programa popular. Então, nesse momento, a gente tem que ter muita calma, porque mesmo quem dedicou a vida a estudar a forma de composição de governos no sistema político brasileiro não sabe o que vai acontecer. Mesmo articuladores políticos experientes que estão no governo Lula, o próprio presidente Lula, devem estar, nesse momento, tendo muita dificuldade em entender para onde as coisas vão. E nós vimos na internet muitas análises fáceis, Acho que, especialmente no campo popular, é só fazer mobilização, que a gente tem que fazer, não é essa a questão.
mas isso não vai resolver o problema legislativo. Então, diante dessa incerteza, a gente pode até se perguntar, o que a gente pode fazer enquanto movimento do campo popular? Como eu falei, mobilização é sempre importante. Nós temos que estar nas redes, nas ruas, nos movimentos, mobilizando para proteger, por exemplo, a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é fundamental para a agricultura familiar no Brasil e que o Congresso Conservador quer mandar de volta para o Ministério da Agricultura, que é comandado pelos ruralistas. A CONAB tem que ficar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos que proteger o Ministério do Meio Ambiente. E mobilizar para fazer isso quer dizer uma coisa muito importante. Hoje, da forma como está a correlação de forças entre os poderes legislativo e executivo e entre direita e esquerda, o que acontece, como eu tenho falado, que eu estou falando, é que o legislativo tem muito poder hoje e tem zero responsabilidade. Então, enquanto força organizada do campo popular, nós temos que começar a pensar justamente em formas de expor e de levar para a população os reais manipuladores das alavancas de poder no Congresso. Então, por exemplo, eu vou até ter que pegar o nome aqui, o senhor Isnaldo Bulhões Júnior, que eu aprendi o nome dele essa semana, que é o relator da medida provisória que define a estrutura de governo, nós temos que colocar esse senhor nas redes. Ele tem vários processos por corrupção, já foi condenado no Alagoas. Então, as pessoas têm que saber que quem está esvaziando o Ministério do Meio Ambiente é ele e os congressistas que estão aprovando as alterações da medida provisória. Não é proposta do governo Lula. Então, nós, dos movimentos, nós temos que fazer isso. Atacar essa direita que está impedindo a implementação do programa popular. E acho que o governo também tem que melhorar a sua atuação. Não, eu não vou ficar cobrando aqui articulação, eu acho que isso é coisa que quem está lá fazendo sabe. Mas o governo tem que começar a admitir quando perde. Derrota é derrota, não adianta tentar transformar em vitória. Então o governo enviou uma proposta de arcabouço para o Congresso e o Congresso piorou a proposta, tornou ela mais restritiva para os gastos sociais, tem que falar. Não pode comemorar que bom que aprovou o arcabouço. Tem que falar que bom que aprovou, mas aprovaram uma proposta pior. Da mesma forma, o governo não pode, como fez, por exemplo, a conta do PT no Senado no Twitter, comemorar a aprovação de uma medida provisória que desmonta pautas fundamentais do governo. O presidente Lula está lá no G7 mostrando para o mundo que o Brasil quer ser liderança na pauta ambiental e nós vamos comemorar que os ruralistas estão destruindo a nossa pauta ambiental. Então o governo tem que admitir, falar, perdemos. Por quê? Porque nós somos campo popular, não temos uma relação de força favorável, vamos tentar ganhar, mas são eles lá, da direita, que estão destruindo o nosso programa de proteção ambiental, de desenvolvimento com sustentabilidade. Então é deixar isso bem claro, seja o governo, seja os movimentos, quem está causando o atraso no Brasil. E aí nós vamos ver se a gente consegue começar, pelo menos, a conter o poder desse Congresso conservador, ruralista, que quer armar a população, que está próximo do fundamentalismo religioso, que ainda sustenta a bancada bolsonarista, golpista, protege, não caça deputado. Nós temos que expor esse Congresso.